Bom dia, meus queridos alunos da reabilitação oral 3 e prótese parcial fixa. Hoje estamos mais uma vez aqui no laboratório para gravar uma demonstração sobre preparos cavitários. Hoje a gente vai falar sobre preparo para a coroa metalocerâmica. E vai ser uma novidade porque nós falaremos de um preparo para dente anterior. Nós preparamos somente dente posterior até o momento e hoje eu vou mostrar para vocês qual a diferença e deixar bem claro a técnica do preparo de dente anterior, de preparo de dente anterior. Vamos lá então. A técnica que nós vamos utilizar para preparo desse dente anterior para receber uma coroa metalocerâmica é a mesma técnica da silhueta, onde nós vamos iniciar aí com um sulco de orientação cervical com a broca 10, 14. Então nós vamos fazer lembrando que é um sulco de orientação. É um sulco de orientação. Ele deve ser feito próximo à gengiva. Ele deve ser feito próximo à gengiva. O sulco de orientação cervical é feito próximo à gengiva, de preferência não encostar na gengiva e não ficar tão aquém da gengiva, né? Distante da gengiva. Fizemos o sulco. Lembrando agora que nós não vamos fazer esse sulco na palatina. Não, vamos fazer esse sulco somente na vestibular. Feito o sulco, nós vamos trocar a broca. Vamos pegar uma broca 3216 e iremos fazer aqueles sulcos lá de orientação vestibular. Lembrando que a gente tem a primeira inclinação e a segunda inclinação. Primeira inclinação de 3 a 5 graus, segunda inclinação até 10 graus, 5 a 10 graus. Ok? Se é uma coroa metalocerâmica, eu tenho que saber que a profundidade aí do meu desgaste é de 1,2 milímetros. Essa broca 3216 tem 1,2 milímetros, então eu vou penetrar a broca toda. A técnica da silhueta pede para eu preparar a metade do dente. Então olha só, eu vou penetrando a broca na primeira inclinação até essa broca penetrar toda dentro do dente. Então significa que eu desgastei 1,2 milímetros. Ok? E depois eu vou para a segunda inclinação, também ela toda, 1,2 milímetros. Vou fazer outro sulco de orientação e vou ter essa imagem aí, ó. A técnica da silhueta pede para preparar a metade do dente, depois a outra metade. Vejam que eu fiz 2 sulcos aí de orientação vestibular. Na primeira, lembrando, primeira inclinação, segunda inclinação, né, nas duas inclinações, primeira e segunda. E agora vamos para o desgaste na incisal, que isso não foi mostrado para vocês. O desgaste na incisal é de 2 milímetros. Se a broca tem 1,2, eu vou desgastar uma broca. Ó, penetrou a broca toda e mais um pouquinho, tá bom? Mais um pouquinho. E olha a posição da broca. Essa é mais uma diferença para o dente posterior. Então o dente anterior, a broca ela sempre vai ficar inclinada para a palatina. Então vejam que a ponta da broca ela fica voltada para a palatina, a ponta da broca. E uma inclinação aí da cabeça do alta rotação, mais ou menos 45 graus, inclinada para a palatina. Nunca o contrário, ok? Nunca o contrário. A cabeça aí do alta rotação inclinada para vestibular. Não, é assim, né? A cabeça aí inclinada para a palatina, mais ou menos 45 graus, seguindo o desgaste fisiológico do dente. Vamos lá, fiz outro sulco. Então agora nós temos o sulco aí incisal aí de orientação.
Percebam que o sulco ele se une, né, da incisal para vestibular. E agora mais uma dica. Aqui na parte palatina tem o cíngulo, vejam o cíngulo. E nós temos uma pequena paredinha aqui embaixo, abaixo do cíngulo. E eu vou fazer o sulco de orientação nessa parede, ó. A broca paralela ao longo eixo do dente, sem inclinar. Faço um pequeno sulco aqui. Aqui do ladinho faço outro sulco. Então, vejam que eu usei essa parede aí para fazer 2 pequenos sulcos de orientação com a broca paralela ao dente. Broca paralela ao dente. Não inclinada aí 10, 15 graus. Não, paralela ao dente. Ok? Fiz isso, ó. Fiz o sulco de orientação aqui na palatina. Desgastei mais ou menos 1,2. Agora eu vou desgastar a proximal. Então, para se desgastar a proximal, eu vou usar uma broca 3203. 3203. Broca paralela ao longo eixo do dente. E eu vou desgastar essa proximal até acabar com a convexidade. Olha só, tirei toda aquela convexidade, essa convexidade que o dente tem, eu removi essa convexidade. Se fosse aqui na mesial seria a mesma coisa, apenas colocar uma matriz de proteção. Eu tirei a convexidade, fiz os sulcos de orientação vestibular, cervical, incisal. Aqui na palatina, 2 pequenos sulcos na região do cíngulo, sem atingir a gengiva. Fiz o desgaste da proximal com a 3203. Agora eu volto com a 3216, que foi a broca que nós utilizamos para fazer os sulcos de orientação. E vou unir esses sulcos de orientação. Então essas regiões onde não houve desgaste, eu vou desgastar agora seguindo todas as inclinações. Bora lá? Vou fazer aqui, ó, o desgaste dessas regiões com a broca 3216. Próximo à cervical na primeira inclinação. Próximo à incisal, segunda inclinação. Segunda inclinação, olha. Percebam que a segunda inclinação a broca vai atingir só o terço médio do dente e incisal, e a primeira inclinação a broca acaba atingindo todo o dente. E aí eu desgasto até ficar todos os sulcos unidos. Aqui na vestibular já fiz a união do sulco. Agora eu preciso dar inclinação na proximal. Primeira inclinação aqui na proximal. Primeira inclinação próximo à cervical. Segunda inclinação próxima à incisal. Agora eu uni a vestibular com a mesial. Vou fazer o desgaste na palatina. Então aqueles pequenos sulcos que eu fiz no cíngulo eu vou unir. Lembrando que a broca tem que ficar paralela ao longo eixo do dente. Agora eu vou unir a palatina com a proximal. Fiz a união aí da palatina com a proximal. Nessa palatina eu uso a broca paralela ao longo eixo do dente. Uni todas as paredes. Agora o desgaste na incisal. Pronto. Desgastei a incisal. Então o desgaste na vestibular foi feito. Desgaste na proximal, desgaste na palatina. Qual região que nós não mexemos? Essa região aqui da bossa palatina, ó. Essa região aqui nós não mexemos ainda. Nós vamos deixar para trabalhar essa região agora. Mudamos a broca, uma nova broca que nós vamos utilizar nessa região. Ou
a 3168. Então nós temos aqui a 3168 e a 3118. Essa é a 3118, vejam que ela tem a ponta de pera, pontinha mais fina, e a 3168 ela é mais arredondada. Então, dependendo do dente, a broca 3168 ela se adapta melhor nessa região de bossa palatina. É com essa broca que eu vou desgastar essa região. E aí nós vamos desgastar agora não mais tendo a espessura da broca como referência, e sim o lado que nós não desgastaremos como referência. Começo a desgastar, olha, essa região com muito cuidado. E ao contrário do dente posterior, nós vamos desgastando e analisando o que? Comparando, né? Comparando esse lado que foi desgastado com o lado que não foi desgastado, a gente vai avaliar aí a quantidade do dente aí desgastado, a profundidade, mais ou menos 1 milímetro. Eu também vou usar como referência o meu antagonista e vou avaliar a distância entre a incisal do dente inferior e a palatina aqui, ó, que foi desgastada. Se eu tenho 1,2 milímetro de espaço, se eu tenho aqui um espaço de 1,2 milímetro, não há necessidade mais de desgastar. Então aqui eu percebo já que tem 1,2 milímetro de espaço nessa região, não há mais necessidade de desgastar, tá bom? Se eu desgastar mais, eu vou ficar com o dente muito fino e vou perder o que? Resistência. Vou perder resistência. Pronto. Agora dou uma limpadinha aqui, solta muito pó, não estou usando água. Eu vou preparar a outra metade e eu volto daqui um pouquinho. Pronto. A segunda metade aqui já desgastada. A gente pode avaliar aqui a distância interoclusal. Isso é distância interoclusal, é a distância da palatina do dente preparado até a incisal do antagonista. Eu vejo que eu tenho 1,2 milímetros, que é o suficiente para o metal e a cerâmica. Agora nós vamos dar o acabamento e fazer o término. Já coloquei a broca ideal para término, que é a 3145, e nós vamos utilizá-la para fazer o término em ombro. Se vocês analisarem aonde está esse término que foi feito de forma aí involuntária, ele está bem acima do nível gengival. A primeira coisa que eu vou fazer é transportar esse término para uma região mais próxima à gengiva aí. Então eu vou usar a broca naquela primeira inclinação ou paralela ao longo eixo do dente, e como eu disse, o término ele é feito com a ponta da broca. Então nós vamos trabalhando aí a ponta da broca nessa região cervical. Fazer um término em ombro arredondado ou chanfrado. Fica bem didático eu usar a broca na proximal para vocês entenderem, ó, que eu trabalho a pontinha da broca e essa ponta dessa broca que vai dando esse formato aí na região cervical, formato aí de chanfrado ou ombro. O que vai determinar se eu vou fazer um chanfrado ou um ombro? O tamanho do dente, né? O tamanho do dente e o material que eu vou utilizar. Se é uma metalocerâmica, pode ser um chanfrado
ou um ombro. Se o dente for grande, posso fazer um ombro. Se o dente for pequeno, esse dente que não é um dente grande, é um dente menor, eu posso fazer um chanfrado. Aqui na palatina, uma broca retinha, broca paralela ao longo. Quando eu falo broca reta, é broca paralela ao longo eixo do dente. Às vezes eu vou fazer o término e a minha parede volta a ficar muito reta. Por quê? Porque eu usei a broca reta, então a parede fica reta, eu tenho que compensar aquela primeira inclinação e a segunda inclinação. Então há um compensamento. Agora eu vou fazer, usar outra broca que eu posso utilizar para fazer o término aí, o término enchanfrado a 3145. Olha só, essa é a broca 3145, 2135, essa broca 2135, ela é troncocônica e a ponta arredondada. Eu também posso usar essa broca, ó, por ela ter a ponta arredondada, para fazer o término. Ó. E esse término ele pode ser um ombro ou um chanfrado. Vou avaliar a inclinação da parede, tá boa? Vamos fazer aqui na vestibular agora. O que vai determinar qual característica da broca que vai determinar para saber se eu posso usá-la para fazer o término são as características da ponta da broca, principalmente a característica da ponta da broca. Se ela tem o formato arredondado ou não, e a espessura aí dessa ponta dessa broca. Vamos avaliar aqui na palatina. Pronto. Agora vamos dar o acabamento. Posso usar uma broca F ou FF para dar o acabamento. A incisal está muito fina, tem um ângulo muito agudo aí entre as paredes vestibular e palatina. Então eu vou dar uma arredondada nesse ângulo que está muito fino. Vou arredondar esse ângulo entre parede incisal e mesial. Vou arredondar esse ângulo entre a parede incisal e distal. Começo a arredondar os ângulos. Esse ângulo entre a parede vestibular e distal. O ângulo entre a parede vestibular e mesial eu arredondo. Trabalho com a ponta da broca lá no término para deixar o término nítido. Um cuidado que vocês devem ter. Um erro que acontece rotineiramente é se trabalhar com a broca nesse sentido, que não é paralelo e nem convergente para o centro do dente, é divergente. Se você trabalhar com a broca assim, você vai acabar fazendo uma cavidade nessa região, uma área retentiva. Então cuidado, sempre com a broca paralela ao longo eixo do dente ou inclinada para o centro do dente. Aqui eu estou dando acabamento no término para deixar o término nítido. E o ângulo
entre a parede gengival e axial, acabado, com acabamento. Na palatina eu arredondo esse ângulo entre a parede mesial e palatina, entre a parede distal e palatina. Então tudo arredondadinho. Eu estou trabalhando com uma ponta multiplicadora para fazer o término e para fazer o acabamento, mas vocês vão trabalhar com o contra-ângulo e o adaptador. Então, agora eu vou apresentar um novo instrumento que está na lista de materiais, que é o cortante de black. Esse aqui é o cortante de black. E qual que é a função desse cortante de black? É dar o acabamento na região de término. Na região de término eu vou passar o cortante de black para remover qualquer prismas aí de esmalte, ou se ficou o término invertido, eu vou remover com esse cortante de black. Cortante de black, ele é usado somente nessa região aqui, ó, de término cervical. Eu vou passando o cortante e ele vai regularizando essa borda do final do término, essa borda aqui, ó. Eu vou afastar com o instrumento aqui, para vocês terem uma noção melhor. Então, esse ângulo aqui, ó, da parede gengival e o dente, esse ângulo aqui, esse ângulo que eu desenhei, o cortante de black, ele vai suavizando, ele vai regularizando. E eu passo o meu cortante em todas as faces aí do dente, mesial, vestibular, palatina. Eu já havia falado para você sobre o término invertido ou cabo de guarda-chuva. Esse cortante de black, ele vai ter essa função de regularizar a região do término. E aí nós temos vários cortantes de black, várias numerações que podem ser usados em dente anterior e dente posterior. Preparo finalizado, eu consigo avaliar pela oclusal, pela incisal, né, uma vista incisal, avaliar a convergência das paredes proximais e convergência da parede vestibular. Essa vista eu consigo avaliar o término cervical, se o término está bem confeccionado, né? Término cervical. Aí ficou um término enchanfrado, não deu para fazer um ombro devido à espessura pequena do dente. Na proximal também consigo avaliar o término. O término está enchanfrado aqui na região proximal. O meu preparo está concluído. Então essa é mais uma técnica de preparo com finalidade protética. Hoje falamos de um preparo em dente anterior para receber uma prótese metalocerâmica. Também falamos sobre os cortantes de black, que são utilizados para dar o acabamento na região de término. Então, depois de fazer o término, a gente melhora o acabamento com esses cortantes de black. Era isso que nós tínhamos para hoje e nós nos encontramos na próxima semana. Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Abraço.